Podia trazer o Celso Ataíde aqui, o Vilela. Eu queria muito. Eu Cara. queria que você trouxesse o Celso Ataíde e eu queria que você trouxesse o René Silva, cara, da voz das comunidades Isso, lá do do Adeus. alemão, né? Do alemão. Eu conheço Celso ele. Ataíde e René. O René, eu sempre falo do René, que eu gosto do René, cara. René Silva, cara. Porque o René, cara, ele vive uma situação bem difícil. Muito conservador, dizendo que Ele deve receber mais paulada Cara, do que eu, cara. exatamente isso. Ele foi o que colocou lá o boné do CPX na cabeça do presidente Lula. Cara, eu conheço ele há 16 anos, talvez. Desde que ele era bem garotinho, tá? 15 anos, 16 anos, 15 anos que eu conheço ele. Um moleque é trabalhador pra cacete, estudioso pra cacete, inteligente pra caramba, articulador. Nunca quis saber de crime na vida dele, mas sempre se preocupou muito com a comunidade e com a juventude, né? Inclusive ajudava muito a UPP, chamava a UPP para participar de projetos sociais e tal. O René Silva, tem foto dele aí? Não, tem foto dele. E esse garoto aí, cara, ele deu uma declaração esses dias, ele não condena a operação policial, mas ele fala assim, porra, isso já aconteceu há 15 anos, essa operação já tinha acontecido há 15 anos, sabe? Então ele, na minha opinião, é uma voz de equilíbrio, sabe? A gente tem que buscar vozes equilibradas, assim como a tua também é, viu, Joel? Então, assim, tem que buscar gente para na direita e na esquerda, pessoas que estejam dispostas a resolver essa porra de É uma isso aí vez. mesmo. Esse garoto aí, ele é pica das galáxias, Ele viu? se destacou naquela invasão do alemão, aquela entrada do Sim. alemão em 2010, né? Da retomada do alemão em 2010. Ele era um jornalista local, cara. E sabe de uma coisa, cara? Ele falou muito sobre isso daí, do lance de, pô, cara, em 2010 entrou aqui, o pessoal expulsaram mesmo os traficantes e tudo, Uhum. mas o pessoal foi voltando, não teve Sim. as coisas que precisava ter. Isso é uma falha muito grave. Uhum. Pimentel, eu falei com um colega, seu amigo, na verdade, depois eu falo pra você lá no fundo quem é o cara, Uhum. mas é brabo do Bop, Uhum. ex-Bop, né? Brabo também, tá? E aí, cara, ele mandou uma mensagem pra mim porque ele tava, acho que ele tava desesperado pra estar na operação, mas não é mais do Bop. E aí, brabo, viu? Um dos mais brabo. Ele mandou uma mensagem e falou assim, cara, vou te falar, eu tava em 2010 no Alemão, e aí aconteceu uma coisa lá que aqui não aconteceu direito, que foi o aparato do Estado assustar boa parte dos caras. E aí a gente não sabe se realmente não assustou ou se mudou a concepção dos caras do que é bater de frente. Entendeu? Mudou a geração e essas coisas, ou a preparação dos caras. Porque no Alemão em 2010 tinha blindado, tanque, um monte de coisa. O bagulho tava gigante. Porque ele falou que tem um negócio na polícia que é tirar a vontade do cara do outro lado de lutar. Reduzir o ímpeto de reação. Isso, muito bom, técnica boa. Que é um tipo redução do ímpeto de Reduzir o reação. ímpeto é reduzir. Isso, tirar a vontade do cara de lutar. Encher o cara de cagaço. O cara É fala melhor assim, eu fugir ou me render. Exatamente. E aí eu conversei com o que na época era faccionado, que ele falou assim, falou, mano, eu achei, a gente tava lá com as armas e falava assim, pode vir todo mundo que nós vai embrulhar na bala. A hora que a gente viu aqueles blindados passando por cima das coisas, como se fosse papel, a gente falou, o quê? Qual o nome dele ali? Vamos correr, Qual o nome, Vilela? Qual o nome do teu menino aqui, do teu Paquito? Qual o nome do O Paquito? Homer ou o Lenny? Esse é o Homer. Homer, me faz a gentileza, bota aí viatura blindada M113. M113. Fuzileiros navais, ou então só M113 aí, fuzileiros navais. Eu vou te explicar o que você estava falando, o Joel. Ele falou, pô, a letalidade foi mínima porque simplesmente os caras olharam aqui e falaram, mano, não compensa. E aí ele falou, mas isso não é pra salvar bandido. Isso é pra salvar os policiais. Lógico. Essa viatura blindada que a Marinha emprestou para a PM do Rio em 2010 e dessa vez não foi emprestado. Então, teve essa fita. Essa viatura, ela é tão poderosa, você pode ela sair, ó, essa aí, tá vendo? Essa é a M103. A Marinha emprestou para a PM daquela época umas 10 ou 12 dessa aí. Você tem uma ideia, o governador Cabral ligou para o Lula, essas viaturas estavam indo para o Espírito Santo para participar do exercício, elas voltaram da rodovia, os policiais do BOP tiveram rapidamente um briefing, em 2 ou 3 horas as viaturas estavam disponíveis para o BOP. Ali em cima tem um casulo, ali tem uma ponto .50. A ponto .50 ela é devastadora. A Marinha do Brasil autorizou os policiais do BOP. Se quiser usar a ponto .50, pode usar, desde que a viatura seja alvejada, né? Lógico que a viatura vai ser alvejada. É óbvio, Então, assim... E isso passa em cima de Meu irmão, barricada de quando tudo. o bandido viu essa porra,
Uma dessas subindo pela Joaquim de Queiroz, outra pela Itaoca. Quando o bandido viu isso, o bandido saiu correndo. Meu irmão, tá louco que eu vou enfrentar essa porra aí. Uma porrada de bandido se entregou. Cara, teve bandido, Joel, que jogou o fuzil na frente de uma igreja evangélica. Na porta de uma igreja evangélica tinham 15 fuzis jogados no chão. E os bandidos rezando com o pastor, sabe? Então quando a PM entrou, era só chamar o pastor, tá aqui os bandidos. Isso é reduzir o ímpeto. Eu tenho certeza que se essas viaturas estivessem lá, eu gostaria de falar isso pro Lula pessoalmente, viu? Se tivesse lá... Depois dizendo que pediu e não pediu, mas veja, o que a gente tira de lição é que a falta de cooperação, ela sempre faz a política ser capenga. Então você fez um negócio ter uma letalidade gigantesca, você acabou não culpando o alemão. Exatamente. Segundo eu falei com o secretário lá, as baixas seriam bem menores se usasse, porque você consegue chegar bem mais próximo. Dos dois lados, viu, Vilela? Dos dois lados, exatamente. Dos bandidos de policiais, viu? E aí tem essa discussão sobre GLO, se precisa de GLO, se não precisa. Você acha que é nesse sentido ou não tem nada a ver? Cara, nessa época, eu disse que não tinha GLO, mas teve GLO sim, mas não GLO. Teve, mas ela veio depois do emprego. Tá. Primeiro empresta, depois faz a GLO, tá? E era uma GLO de... Era uma questão formal, né? Formal. Só para formalizar. Vamos acelerar logo isso aí. Empresta logo isso. Mas não teve parecer da AGU e tal. E eu conversei com o secretário Mariano Beltrame também sobre esse assunto. Eu fui num podcast com ele. Ele pela primeira vez, ele falou num podcast. Ele nunca tinha falado. O Beltrame foi o secretário... Bota a foto dele aí. O Beltrame foi o secretário do Rio de Janeiro, que o Joel lembra, que implementou as UPPs. Gauchão implementou as UPPs. E ele pegou aquele momento, aquela janela no Rio de Janeiro de maior esperança da história. As UPPs funcionando, não estava dando problema nenhum, sabe? E ele soube a hora também de sair. Porque quando você atinge, cumpre uma missão, a missão está cumprida, eu consegui estabilizar a cidade, eu passo o bastão. Claro. Pra alguém dar continuidade. Né? Quem assumiu, inclusive, foi o Roberto Sá, viu? Que está no Ceará hoje, está em Fortaleza. Tá? Que pegou, esse é o Beltrame. Esse camarada aí foi o cara que... Ele conseguiu... Eu tenho que a vitória dele foi por vários motivos. Uma delas por ele ser gaúcho. O cara gaúcho do Rio de Janeiro, ele não tem rabo preso com político nenhum, ele não deve favor a ninguém, ele não tem patota na Polícia Civil, na Polícia Militar. Ele tá ali para cumprir a missão dele, né? Então ele foi o cara que... Eu falei isso para ele no podcast, cara. Ele é o cara que entrava no restaurante e as pessoas aplaudiam, né? Ele era a salvação do Rio durante alguns anos do Rio de Janeiro. Ele foi a nossa esperança de dias melhores. Mas daí depois, você sabe o que aconteceu, as UPPs começaram a ser atacadas, o estado do Rio foi à falência, veio a Lava Jato, os políticos foram presos, né? Tudo isso contribuiu para o caos do Rio de Janeiro. Mas na época dele a coisa funcionou e nós tivemos alguns anos de esperança, né? Esse cara é brabo. Esse cara trabalhou com... Fez episódio dele já, João? Ainda não. Eu queria entrevistar ele, mas não me responde. Tráfico de drogas internacional, esse cara aqui, ele é o papa do negócio. Pra você ter uma noção, quando mataram o Jorge Rafatomani na fronteira, ele foi o primeiro cara da entrevista a falar assim, ó, a gente vai ter um problema, porque agora Comando Vermelho e PCC vão se expandir nacionalmente, porque vão ficar com eles as rotas de tráfico, que é o que aconteceu. Eu não sabia, eu descobri agora. A carreira dele na Polícia Federal foi Ponta Porã, Amambá e Bela Vista. Aquela região da... A carreira dele foi fronteira, sabe? Foi aquela região de Mato Grosso do Sul. Então ele conhece muito dessa região. Nossa, né? Tem o livro Cocaína, Rota Caipira, do Alan de Souza, que fala um pouco dele em alguns momentos. Ele manja muito disso aí, cara. Muito, muito, muito mesmo. E outra, né? E é isso. Aquela política deu esperança pra muita gente, cara. Sim. Pô, de verdade, Pimentel. Aquilo ali que não deu continuidade mesmo. Também teve uma falência. O Rio passou por uma falência institucional pós-Lava Jato, que é uma coisa que eu nunca tinha visto assim, sabe? Agora que tá começando a levar uma ressaca, né, que rolou. É isso aí. Falar com ele, viu, Vilela? Eu falei bem de você, viu? Falei bem dele pra você. Ele. Porque ele é muito importante que ele venha pro debate e ele tá... Pô, eu queria entrevistar ele. Fala com ele. Vamos trazer ele, vamos tentar trazer? Chama ele de corrupto. Vamos, eu topo. Fazer a campanha Faz aí. a ponte aí pra Vamos gente. dizer pra ele que porrada de gente ligou. Mas tudo isso a gente tá falando por causa do GLO, né? Que é a lei a garantia de lei e ordem. Foi assinada uma garantia, mas depois que os blindados já estavam lá. Então, o governo federal, naquele momento, Sérgio Cabral, ele foi muito mais solícito, logicamente, em relação da amizade do Cabral com Lula. Sim, do alinhamento. De alinhamento político e tal, proximidade com as Olimpíadas, né? Mas fato,
naquele momento, o governo federal ajudou muito mais o Rio de Janeiro do que no atual momento, né? Do que no momento de Cláudio Castro, sabe? É minha opinião e talvez o Joel não compartilhe, mas assim, esses blindados, na minha opinião, seriam um marco, assim, de... e o Coronel Batista, que você conheceu, Sim. que o Joel conheceu também, fez uma matéria sobre ele. Ó, gosto do Batista demais. Né? O Batista, que é a inspiração do Matias, o Batista, ele foi em Brasília solicitar os blindados, viu? Ele esteve em Brasília numa reunião, apresentou a necessidade dos blindados para essa operação e ganhou um não, né? Surpreendentemente, o Lewandowski não sabia dessa informação. Não sabia mesmo, né? Não sabia, o ministro não sabia, porque o Batista não foi do Ministério da Justiça. Ele foi do Ministério da Defesa, sabe? Mas, na minha opinião, de repente, o Ministério da Defesa devia consultar a Justiça, né?